Eu entrava, fazia a apresentação, aquela coisa meio UFC, sabe? Mandava para os narradores. Depois que tinha a partida, eu entrevistava online também os jogadores que haviam vencido. Então, e aí complementava mais a transmissão, né? Então, a gente estava querendo fazer um formato ali diferente de campeonato. E Você já jogava nessa época? jogava. Eu jogava desde criança, na realidade. Sempre gostou de game? Sempre gostei. Só que com a faculdade, já fazia tempo que eu tava, assim, bem defasada. Porque na faculdade, eu fazia design de moda e tinha um curso de design de games. Então, eu ficava muito mais com os meninos de design de games, eram muito mais meus amigos do que a galera de moda. E ainda mais eu, bolsista, não tinha nada a ver com a galera de moda, assim, sabe? E aí, a gente ficava bastante jogando num laboratório que tinha na faculdade, que era um laboratório de videogames antigos. Então, a gente jogava mais jogo retrô. Então, eu tava muito defasada dos jogos online, assim, pra computador, competitivos. Mas, assim, ainda era super a minha praia, então eu tava muito feliz de fazer aquilo. E aí, a gente começou organizando esses campeonatinhos e foi cada vez fazendo campeonatos maiores, indo atrás de publicadoras de jogos pra falar assim: olha, eu quero apresentar o campeonato do seu jogo, a gente quer organizar, quer fazer ele. Vocês ajudam com premiação? A gente não pedia nem dinheiro, a gente pedia, eu só quero a premiação. Vocês pagam a premiação? Era win-win pra eles, né? Vocês foram correndo atrás mesmo, então? Fomos e, assim, em pouco tempo a gente tava apresentando os campeonatos oficiais dos jogos. Cara, que demais. E aí, tinha uma outra empresa na época que ela tava praticamente sozinha fazendo isso, né? De organização de campeonatos. E quando a gente foi fazendo esses campeonatinhos menores, a gente acabou colocando um pouco eles em risco. Porque a gente tava fazendo por um budget muito menor e tal. E aí, eles… A gente entrou num consenso juntos e tipo assim, vamos unir? E aí, a gente se uniu com essa empresa que era maior. E começamos a pegar os campeonatos maiores junto com eles também. E juntos a gente tava fazendo uma parada muito mais legal, né? Porque a gente tava trazendo uma inovação legal no mercado. E explodiu. E nessa época, pensa, isso foi… Começamos em 2013. O mercado de esporte eletrônico, na época, era um baby, né? Quase não existia, assim. Do jeito que tem hoje, assim. Com os incentivos que tem hoje. Com empresas patrocinando. Com empresas que não são focadas nesse universo, dentro desse universo. Então, ainda não tinha incentivo. Ainda era difícil um jogador profissional usar uma camisa de um time e ser pago mensalmente por esse time, ter salário, sabe? Isso ainda era muito prematuro. Então, a gente foi aos poucos ajudando, fomentando isso, ajudando a crescer esse cenário. O cenário naturalmente foi crescendo por si só, porque foi atingindo mais públicos. E a gente estava desde o começo fazendo isso acontecer, sabe? Então, eu explodi com isso. Então, como era um hobby, era uma diversão, eu falei, cara, preciso fazer esse negócio direito, porque esse negócio tem um potencial gigantesco. E foi aí que eu comecei a fazer cursos, né? Que aí eu fiz curso de locução, fiz curso de jornalismo de games, fiz o Wolf Maia, fiz depois, né? Fiz o Wolf Maia quando eu já tava trabalhando como apresentadora. Não necessariamente pro teatro, né? Não pro teatro, porque eu achei que… Porque o Wolf Maia, ele era focado em interpretação pra televisão. Então, por mais que ele fosse de atuação, ele me daria um bom know-how de posicionamento de câmera, de interpretação mesmo, de texto. Então, eu achei que era uma boa oportunidade. E, cara, eu sou aquela pessoa que acha que conhecimento nunca é demais. Então, eu comecei a fazer, assim, dessa forma, né? Fui procurar uma fonoaudióloga, fui, sei lá, procurar tudo que eu pudesse melhorar. Curso de idioma, né? Inglês, espanhol, que eu continuo fazendo conversação até hoje. Pra, enfim, eu continuar melhorando meus idiomas. Porque, claro, a gente sabe que falar é uma coisa, apresentar é outra. Quando você vai apresentar, você tem que ter um domínio muito maior do seu idioma do que pra falar, né? Porque você tem que estar pronto pro tudo ou nada ali, pra situações que vão surgindo, né? Você tem que pensar muito mais rápido. E fazer isso fora do seu idioma é uma coisa muito mais difícil, né? Então, eu acho que às vezes eu fico até um pouco desesperada, porque eu acho que eu nunca vou estar pronto o suficiente, por mais que eu já tenha feito… Já apresentei bastante campeonato, tanto em inglês quanto em espanhol.
eu não sinto que eu sou tão boa quanto no português. Então, eu acho que eu vou continuar estudando isso pro resto da minha vida. E outras coisas que, invariavelmente, como eu tava falando pra vocês, que hoje eu acordei cedo pra estudar. Porque tem campeonatos para apresentar que eu preciso estar muito a par de tudo que tá acontecendo na comunidade. Então, sempre que tem um campeonato à vista, eu vou lá e falo, tá, beleza, agora deixa eu estudar tudo que tá acontecendo no cenário e para fazer direitinho. E porque são muitas modalidades, né? Por mais que eu seja uma pessoa que eu viva disso, respire isso, jogo todos os dias. Tem muitos jogos, muitas modalidades. Tem jogos que não são competitivos, que eu amo jogar também. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que… E tem muita novidade sempre, Tem muita né? novidade, que aí eu preciso, no final das contas, sempre me inteirar do próximo jogo que eu vou estar trabalhando, claro. E tudo isso foi tão incrível. Você meio que viu esse mercado nascendo e crescendo, se desenvolveu nele, chegou ao ponto de você ter sido não só eleita a maior host da América Latina pela imprensa, mas como você também foi a primeira mulher latino-americana a ser indicada a qualquer uma das categorias de Sport Awards nos Estados Unidos. Que é uma premiação que acontece nos Estados Unidos, que até então eles premiavam gente dos Estados Unidos, Europa, Ásia. Tinha alguns brasileiros que já haviam sido indicados, mas como eles eram jogadores que jogavam nos Estados Unidos já, a comunidade brasileira entendia isso como muito inacessível, porque eles realmente não estavam olhando para o mercado brasileiro. E aí, quando eu fui indicada, eu fui literalmente a primeira da América Latina, a primeira mulher latino-americana a ser indicada a qualquer uma das categorias. Então, eu nem imaginava que eu podia subir ao pódio, né? Que eu fiquei em terceiro lugar. Que foda. Eu fiquei atrás só de uma belga e um americano. E aí, foi assim, um negócio que pra mim, eu nem imaginava que isso podia acontecer. Eu fui pra lá pensando, tá, vamos ajudar a levar o esporte brasileiro para os Estados Unidos, para eles realmente começarem a olhar mais para nossa modalidade. E no final, eles acabaram me contratando no ano seguinte para ser embaixadora do prêmio. Nossa. E aí eu foda. fiquei, e aí foi assim, um momento que eu abri um leque do Brasil para eles. E aí agora, inclusive, esse ano a gente tá com mais pessoas indicadas, a gente teve outras mulheres, inclusive, indicadas na premiação. foda. Então, foi um negócio muito legal, assim. Eles realmente entenderam o mercado brasileiro e abriram os olhos pro mercado brasileiro. Nossa, isso é muito incrível, porque você é extremamente dedicada. Pelo que você tá contando aqui, e os lugares que você chegou exigem muito, né? Você se coloca nesse lugar de se cobrar muito das coisas também? Vocês… Muito. Acho que mais do que eu devia. Acho que… não tem muito jeito. Eu acho que todo mundo que trabalha com isso… Acho que qualquer profissão as pessoas passam um pouco por isso. Mas eu… Em alguns momentos, eu mesma tenho que parar e falar… Não, chega, tá bom. Não precisa. Com essas informações que eu tenho aqui, com tudo que eu tenho de know-how aqui, eu consigo tocar isso direito, mas… Eu sempre me dá aquela ansiedade de… Nossa, será que eu vi tudo? Será que eu deixei passar algo? Porque eu tenho muito… muito respeito pela comunidade… No sentido de… Eu tenho receio de uma hora falar alguma coisa errada, passar uma informação de um jogador errado. Então, o meu respeito que eu tenho pelo profissionalismo da comunidade de esporte eletrônico, que eu vi crescer aqui no Brasil, e que eu sempre entendi que ela realmente só seria extremamente forte lá fora se a gente fosse tão profissional quanto a galera lá de fora. Então, acho que parte um pouco disso, assim, a minha cobrança excedente. É porque vocês estão construindo esse caminho, é meio isso, né? Você Sim. entrou quando era tudo mato, e é difícil às vezes ser o primeiro, né? É difícil você sair na frente, mostrar, abrir esse espaço, porque você tá carregando não só a responsabilidade do teu trabalho, mas de apresentar o trabalho de muito mais gente. Sim.